Quando o irmão me convidou para compartilhar com os amados aquilo que o Senhor tem nos dado, eu fiquei alegre, sabe, irmãos? E no mesmo instante eu já busquei, eu estava no meu trabalho, estava trabalhando quando ele me enviou a mensagem. E dali mesmo eu já procurei já algo para compartilhar com os irmãos. Seria 15 dias que eu iria estar estudando para compartilhar com os irmãos. Seria, no caso, no próximo domingo. E eu estava no meu trabalho hoje, lendo, e senti assim, que o Senhor vai ser hoje, você vai compartilhar daquilo que eu tenho lhe dado. Eu disse, não, mas é no próximo domingo, fique tranquilo. Isso com pouco tempo, o irmão me mandou mensagem, mais ou menos 11h30, de novo. Irmão, você pode ir hoje? Já? Meu Deus. O Senhor tinha me falado, às vezes a gente reluta contra a vontade de Deus, a gente acha que Deus não fala conosco por outras formas, sabe? E Ele fala, irmãos. E aí, nós estamos aqui para compartilhar daquilo que o Senhor tem nos concedido. E eu falei para o irmão, eu não tenho muito tempo, confesso, sabe? Como ele, né, estudioso, para estudar a fundo as Escrituras. Mas aquele tempo que eu tenho, irmãos, eu me dediquei, sabe? E foi algo muito chocante na minha vida, porque eu não tinha passado ainda por essa experiência. Eu já tinha compartilhado outras vezes aqui a palavra com os irmãos, versículos. 2 vezes o pastor Oswaldo me deu a oportunidade para trazer estudo, que, sabe? Mas agora, o Senhor me chamou para ver algo que eu ainda não tinha conhecimento, tinha ouvido falar. Mas uma coisa interessante, você sabe, irmão, que o Senhor tem me ensinado com isso aí a fundo. Às vezes a gente compartilha um versículo, 2. O irmão Francisco falou, o irmão Reginaldo compartilhou. Talvez, irmãos, a gente até nem se lembre mais do que os irmãos compartilharam. O pastor Oswaldo falou algumas coisas. Sabe? Então, eu queria incentivar os irmãos a pegar um assunto e ir fundo, irmãos. Passe 10, 20 dias só naquilo ali. Irmãos, eu passei quase 15 dias. E o tempo que eu tinha era pouco. Eu ia deixar a menina na escola, quando voltava, para as Escrituras. Minha cedo. Quando saía todo mundo, o Branca ia para o trabalho, Daniel ia para a escola à tarde, que a menina dormia um pouco, eu ia para a palavra. E nesse tempo, sabe, irmãos, cada vez que eu pegava as Escrituras para ler, e esse estudo que nós iremos compartilhar, o Senhor me fazia derramar lágrimas. Não teve um dia que isso não acontecesse. Não teve um dia, irmãos. E era só aquilo ali. Eu li isso mais de 20 vezes, eu acho, durante esse tempo. E eu dizia para o Senhor, Senhor, eu ainda não sei nada, Senhor. E eu encontrei um louvor, eu até compartilhei com os irmãos, na comunidade Mensagem da Cruz. Ele diz assim, não é você quem falará, mas o Espírito de seu Pai, não é você quem falará. Então, sabe,
Isso está escrito na palavra de Deus. E realmente não tem que vir da gente. Se vir da gente é uma superficialidade. Mas se a gente se aprofundar no assunto e for fundo, irmãos, a gente fica assim mais solidificado naquele assunto. Não estou falando aqui que a gente vai conhecer todas as escrituras, não é um assunto sobre relacionamento. Se a gente for entrar sobre relacionamento aqui, meu Deus. Mas, graças a Deus, o Senhor, eu assistindo aos domingos, lá no meu trabalho, eu sempre assisto os cultos dos irmãos ali em Londrina. Eu achei interessante a maneira, pela manhã, né, ali que eles pregam a palavra. Eles têm um jornal, e por aquele jornal eles trazem mensagem. Né? Hoje, no sinal, eu até falar com a igreja, ele tem uma exclamação muito grande sobre o Solos Cristo, e da reforma que vai ser para o dia 31. Hoje eu recomendo aos irmãos assistirem com Bruno Além hoje. Eu acho que os irmãos colocaram, né? A irmã Meire colocou, a Aline colocou, recomendando aos irmãos. Não sei se os irmãos atentam para isso, né? Mas é bom, irmãos. Sabe? Então eu trouxe um estudo aqui para compartilhar com os irmãos, que fala a respeito da perseverança na adversidade. Interessante que na quarta-feira o pastor Oswaldo até entrou um pouco. Eu não falei mais porque eu queria compartilhar com os irmãos aqui. E tem alguns irmãos, né, que perseveraram na adversidade. E olha, irmãos, que adversidade, viu, irmãos? É algo que a gente lê, como eu falei, tem que se aprofundar, irmão. Tem que ir fundo mesmo. Sem uma leiturazinha, a gente não vai ficar sendo conhecedor, não, irmão. A gente vai ler um texto uns para os outros, mas ir a fundo no que aquele assunto está falando, só se insistir, se perseverar. E outra coisa, se o Senhor nos chamar para isso, é como o irmão, o pastor Daniel tem falado algumas vezes, apronta os pinhaços, viu, irmão? Hoje, quando o irmão me falou que era hoje, irmãos, o que se levantou, irmãos, eu fiquei impressionado. Meu Deus. Me veio até o desânimo. A minha alma me cobrando. Você vai falar coisas que todo mundo já sabe. Você vai falar o que ali, rapaz? E como o assunto da perseverança é o assunto, eu perseverei em oração. Sabe? E não tinha mais como esse pensamento me dominar, porque eu creio que eu já estava entregue à vontade de Deus, de estar aqui para compartilhar com os irmãos, sendo conhecedores ou não do que vocês vão ouvir aqui, irmãos. Então eu queria compartilhar a vida de Noé, de 3 irmãos: Noé, do apóstolo Paulo e de Jesus Cristo. Então a gente vai começar aqui pela vida de Noé, irmãos. Diz assim. O texto. Calma.
Ansioso, né? Você pode colocar ele. Eu vou fazer a leitura, irmão Martinho, viu? Vou ficar fazendo as leituras aqui. Se o irmão quiser reservar, reserva. Gênesis 6, versículo 5, 11 e 12. Diz assim: Noé viveu em uma época de grande corrupção, mas foi escolhido por Deus para pregar justiça entre o seu povo e construir a arca que salvou sua família do dilúvio. Gênesis 6:6. Eu vou ler aqui na minha versão, porque foi por ela aqui. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má, continuamente. 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido, e sua conduta sobre a terra. Haviam corrompido toda a sua conduta sobre a terra. É impressionante, irmãos. Deus chama esse homem para construir uma arca, um período no tempo em que a desgraça era imensa. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Então Deus dá as instruções. Olha, Noé, é assim, assim as medidas, tudo direitinho. E aquele homem se submete a fazer tudo o que Deus tinha lhe ordenado. O que me chama a atenção, irmão, sabe? É que as pessoas que dizem crer na palavra de Deus, que dizem ouvir essa verdade, não têm tido essa conduta de pôr em prática aquilo que o Senhor falou. Irmãos, para a gente viver aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, a gente vai ter que perder muito de nós, porque o nosso ego quer falar mais alto do que a vontade do Pai. E há uma luta em nós, muito grande. Fazer a vontade de Deus é abrir mão de nós mesmos, né? Tem que abrir mão de nossas vidas, nossas vontades. Quem é que quer, irmãos? Quem é que quer abrir mão de sua própria vida para viver a vida de outra pessoa? Para ouvir uma outra pessoa estar lhe dando ordem e você ter que cumprir a risca? O problema é que a palavra do Senhor, ela é poder. Quando ela vem para transformar, para trazer segurança, mudança de vida. E foi, eu acredito, que esse homem sentiu muita segurança naquilo que Deus tinha falado a ele, porque o que Deus pediu a ele parecia, irmão, uma loucura. Construiu uma arca
em tempos de não via sinal de chuva nenhum, para salvar ele e a família dele da desgraça que estava por vir. E ele se submete à vontade de Deus, obedecendo ao Senhor, tudo que o Senhor lhe mandou. Quando eu falo de obediência em tudo que o Senhor falou, eu penso na gente, sabe, irmãos? Até onde nós estamos indo em obediência ao Senhor? Como está a nossa resistência, a nossa força? Senhor, eu só vou até aqui. Para cá não dá para ir mais não. Eu tenho umas coisinhas para resolver. É isso que a gente coloca, irmãos. A gente não considera. Dá continuidade aqui, irmãos. Noé viveu uma época de grande corrupção, mas foi escolhido por Deus para pregar a justiça entre o povo e construir a arca que salvou sua família do dilúvio. Noé enfrentou não apenas o desafio de construir tal estrutura, mas também o peso da solidão espiritual, vivendo em uma sociedade que zombava de sua devoção e propósito. Olha só. O cara se submeteu à vontade de Deus e ainda era julgado pelas pessoas como louco, né? São as adversidades. E ele perseverava, porque ele sabia que aquele que falou com ele, sabe, era aquele mesmo que o sustentaria na construção, nas provações, em todos os momentos. E ele persevera nisso. Porém, a Bíblia revela que durante os longos anos de construção da arca, Noé sempre manteve-se firme em sua fé. Quarta-feira passada, lá no irmão Joaquim, o pastor Oswaldo fez uma pergunta muito interessante, sabe? Aos que estavam lá. Eu irei perguntar aqui aos irmãos. Os que estavam lá já ouviram o que ele falou, né? Mas eu creio também que os irmãos já conhecem. Ele perguntou o que é fé, irmãos. Não foi? O que é fé? Por ele ter perguntado isso, a gente conversou sobre outros assuntos, e ele disse que a palavra fé foi colocada ali por acaso, como a palavra trindade não tem. Se eu estiver falando algo além do que você falou, você pode corrigir. O que foi? Isso me chamou a atenção dele dizer que a palavra fé não. E eu cheguei em casa, fui ver alguma coisa. E realmente, irmãos, se a gente substituir a palavra fé pelo que realmente ela significa, você vai ver que Noé era um homem de fé, de muita fé. Porque a fé, pastor Oswaldo, o senhor não trouxe essas palavras aqui, mas o senhor falou algo que eu percebi que era isso. Que é o conhecimento da vontade de Deus. Isso é fé. Conhecimento da vontade de Deus. Quando a gente conhece a vontade de Deus, irmãos, o que a gente faz? Noé foi em frente. Se entregou à vontade. Sofreu, mas perseverou. E essa perseverança teve um resultado maravilhoso para a vida dele e sua família. Foram salvos
ele e sua família, e também nos deu uma oportunidade de hoje estarmos aqui. Meus amados. Porém, a Bíblia revela que durante os longos anos de corrupção da arca, da construção da arca, Noé sempre manteve-se firme em sua fé, obedecendo a cada detalhe das instruções divinas. Mesmo sem testemunhar qualquer sinal de chuva que justificasse seu trabalho aos olhos dos outros. Sua perseverança foi recompensada com a salvação da sua família e a preservação da vida na terra. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Pode colocar aí. 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. 6:9? A diferença. Diferente, muito diferente. Tá bom. A história de Noé nos ensina sobre a importância da obediência e da fé em Deus, mesmo quando enfrentamos zombaria e incredulidade. O exemplo de perseverança de Noé nos mostra que a verdadeira fé requer ação baseada na confiança em Deus, mesmo quando podemos ver o resultado imediato de nossos esforços. Noé não apenas perseverou na construção da arca, mas também na manutenção de sua integridade espiritual em um mundo que havia perdido o rumo. Veja só, irmãos, o resultado, de uma vida trabalhada por Deus em obediência. Se manter íntegro, firme. Esse trabalhar da arca, no mesmo instante ali era o Senhor trabalhando com ele. Sabe? Quando ele fazia a arca, ele recebia insultos e tantas outras coisas mais. E ali o seu caráter era sendo formado por meio dessas coisas. E hoje a gente vê em nossas vidas uma coisa impressionante, que é murmuração. A gente tanto murmura como a gente tenta querer tomar o lugar de Deus, querer resolver as dificuldades que nós passamos. Sabe? Impressionante como a gente, irmãos, diz que tem fé e descansa no Senhor, mas quer tomar frente de tudo. Não, é muito tempo, eu tenho que resolver, eu tenho que meter as caras, confiando no Senhor. Não, isso não é confiança não, irmão. Se o Senhor me chama para ter um caráter elevado, transformado, Ele vai usar de várias maneiras para que Ele alcance seus objetivos. Não é eu vendo a vontade de Deus e querendo fazer a minha vontade não vai dar certo não é isso. O Senhor tem que prevalecer, nós temos que perseverar, irmãos, em meio a dificuldades com que nós passamos. Sabe? Eu não acredito, irmãos, em alguém que diz que está sendo trabalhado pelo Senhor e não está passando por nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade. Eu não acredito. A gente não vai encontrar, irmãos, nenhum irmão nas Escrituras que o Senhor esteja trabalhando, transformando sua vida. Esses homens que Deus tem chamado para anunciar o Evangelho, para trabalhar na vida deles, nenhum deles viveu essa vida que muitos querem viver aqui nesse mundo, dizendo-se ser pessoas que creem, que têm fé,
que espera em Deus. Irmãos, Tu veio hoje de manhã. no nosso culto de Tu oração, veio hoje de manhã. nas quintas-feiras, Quem? eu ouço, irmãos, misericórdia. Você quando? Talvez os irmãos não saibam, mas Foi ontem, cada conversa, irmãos, aniversário. e quando faz seus pedidos, suas reclamações, aquela reclamação, e diz que está dizendo, não, mas vamos esperar no Senhor, vamos descansar no Senhor. Meu Deus. Com ele. Com o Guilherme. Quando sai dali a pessoa, eu pedi para os irmãos orar por isso, mas eu vou ter que ter atitude. Eu vou ter que tentar resolver isso aqui, porque está dando não. Sabe? Pessoas do nosso meio, irmãos, que ouvem essa palavra. Por isso que a gente tem que insistir, irmãos, em algo que a gente venha estar mais sólido, sabe? Se aqui eu não estou sendo mais profundo na palavra, eu creio que é a minha primeira vez. Desentregar. Eu irei insistir, irmãos, eu não vou desistir, sabe? E vamos orar para que o Senhor levante outros irmãos, sabe? Você não vai ser um pregador da palavra, irmãos? Sim. Eu não sou um pregador da palavra, assim. Porque, vou dizer uma coisa, irmãos. Você Deus se submeteu a chamar. Eu acredito que quando há um aprofundamento em querer conhecer mais do Senhor, interessante, né? O Senhor devia, aqui estou eu, vocês querem conhecer, eu estou aqui, mas existe um trabalhar, sabe, para a gente alcançar a face, a vontade. E esse trabalho, irmãos, é doloroso, sofrido. A gente tem que ter muita atenção, sabe, com os pastores da nossa comunidade, com aqueles que pregam essa verdade. Não é fácil não, irmãos. Eu não sou pastor, irmãos. Nesse período, esse tempo, eu estava estudando isso aqui. Mas eu não aperto tão grande. Algo que não era bom, sabe? Eu entendia como não bom, aliás. E eu orava, porque eu precisava, assim, não retroceder, sabe, irmãos? Não dizer não no dia de hoje, porque se eu retrocedesse, eu correria o risco de ser queimado, ser comido pelos leões, ser coberto por aquelas águas. E graças a Deus, o Senhor tem me feito perseverar e insistir. Vamos aqui agora compartilhar sobre a vida, a perseverança do irmão Paulo. O apóstolo Paulo, sem dúvida, é um grande exemplo de perseverança na face da adversidade. Ele foi convertido a Cristo no caminho para Damasco e passou de perseguidor dos seguidores de Cristo a um dos maiores defensores do Evangelho. Não pode colocar em Atos 9, do 1 ao 22.
Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. 22. E aí fala que ele era um perseguidor dos irmãos. 9:22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Amém. Interessante que o cara, Paulo, ele foi um dos que mais passou por adversidades. Eu entendo quando ele diz, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Não. Para ele isso parecia ser... Parecia não, era o vantajoso, ele via assim. Sabe? As adversidades. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, esse texto fala que ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Estou pensando, não se envergonha do Evangelho. Eu me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. O cara que era perseguidor do Evangelho. E agora, andando junto com quem perseguia. Então, eu acredito que até ele sofreu essa zombaria, né? Mas isso não me envergonha, não. Mas não é se envergonhar de carregar a Bíblia, de levar a Bíblia, não. Ele não tinha vergonha de perder a sua vida e andar com a vida, na vida de outra pessoa, que não era dele. Na vida daquele que o chamou, que o transformou. Sabe? Porque eu confesso que eu, há um tempo atrás, eu entendi que essa timidez da vergonha era carregar a Bíblia. Eu confesso que há um tempo atrás eu escondia a Bíblia quando eu vinha para os cultos. Passava em certos locais, eu tinha que esconder para ninguém ver. Sabe? Mas eu não posso esconder a face daquele que se faz presente em nossas vidas. Ele tem que ser notado, ele tem que ser visto em nós. Esse é o trabalho dele, esse é o propósito dele em nós, seu ajuda. Não deixemos que essa obra seja em vão em nossas vidas. Nos esforcemos para conhecer o Senhor. Para a salvação não, que Ele já nos salvou. A vida de Paulo, após a conversão, foi marcada por sofrimentos, perseguições e constantes desafios, incluindo prisões, açoites e até naufrágios, conforme ele mesmo relata. 2 Coríntios, capítulo 11, 23 ao 28. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais.
Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. É isso. Realmente era um homem que foi receber um tratamento exemplar, irmãos. Eu acho que só um dia, numa prisão, ou uma chicotada do que ele levou, é capaz de não se desistir. E o interessante, sabe, irmãos, é que a visão dele, pelo que eu percebi, não é que ele passava por tudo aquilo que ele passou visando os irmãos, sabe, em ganhar vidas para o Senhor. Trabalhava pela igreja. O Senhor submete aquele homem a passar por um tratamento, e aquele homem se coloca em obediência à vontade de Deus, visando ganhar outros para o Senhor. Foi vendo esse texto que eu pensei muito nos irmãos pastores, sabe? É difícil. Fala de falsos irmãos, né, irmão? Que miséria, irmãos. Dentro de uma igreja, falsos irmãos. Eu não duvido que não haja, não. Eu não duvido disso, não. Às vezes, sabe, irmãos, a gente quer falar coisas, mas a gente é impedido. Eu já ouvi muito falar sobre mim, de irmãos aqui. E a gente fica chateado, porque a gente precisa se conhecer mais, irmãos. Eu assisti a um programa no passado, muito tempo atrás mesmo, em que as pessoas estavam dentro de uma casa e eu acho que em 2, 3 dias já estavam se matando, falando por trás umas das outras. Então esse momento aqui é maravilhoso. A minha esposa, ela cobra uma coisa que ela não é. Vamos aqui, assim, eu queria tanto estar assim, na casa de fulano e tal, passando um dia lá, final de semana. É bom compartilhar a palavra com você. Sabe por quê, irmãos? É esquisito isso, sabe, no nosso meio. A gente não quer estar aqui no culto, pega pelo caminho, conversa para cá. Mas na casa dos irmãos, né? Lá em casa, na minha casa, a minha esposa, ela não quer de jeito nenhum.
Meu Deus. O que se passa aqui? É uma pessoa que, com toda dificuldade, eu tenho que orar, peço de irmãos que orem por ela. Porque relacionamento, irmão, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Tem que perseverar. Eu, um tempo atrás, compartilhei com outros irmãos que, na verdade, foi uma conversa com o irmão dela, onde ela se mostrou uma pessoa muito iracunda. E eu saí para conversar com ele, ele me aconselhava: sai fora. Tudo isso aí que tu passou. E eu tinha ouvido muito tempo atrás uma palavra do irmão, que ele disse assim: Deus, Ele não quer dar a você a pessoa que você quer, mas a pessoa que você precisa. E aí eu fui entendendo que o Senhor usa quem Ele quer, como quer, para trabalhar na vida de quem quer. O que vai vir, irmãos, ninguém sabe, só Deus vai prover. Porque Ele sabe o quanto nós somos maus, o quanto há em nós que precisa ser extraído, irmãos. Ele vai fazer isso. Tá? Apesar dessas adversidades, o apóstolo Paulo nunca vacilou em sua missão de espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Na verdade, Paulo estabeleceu igrejas por todo o mundo conhecido da época e escreveu grande parte do Novo Testamento. O exemplo de perseverança de Paulo pode ser notado em sua carta aos Filipenses. Quando escreveu essa carta, Paulo estava preso, mas mesmo assim ele encorajou os crentes a se alegrarem no Senhor. Independentemente das circunstâncias, e a prosseguirem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus se alegrar no Senhor, passando por isso, né? Pode, né? Às vezes eu fico pensando assim: será que a gente sabe, Senhor? A gente já passou por uma problema assim que tão complicada na nossa vida mesmo, que isso aqui que esse irmão passou, sabe? Quando eu vejo que a gente, pelo que esse irmão passou, eu vejo em nós uma miséria tão grande, ao ponto de Deus fazer o que Ele faz. É algo que está grandenado em nós, que Deus quer extrair. E Ele usa de métodos que a gente, no nosso ver assim, não aceitamos de jeito nenhum. É só, irmãos, a gente se olhando no espelho, a gente só vai ver os defeitos, né, externos, mas só Deus sabe o que está lá dentro. Eu ouvi meu irmão uma vez, ele disse que às vezes nem nós mesmos sabemos que pecados há dentro de nós, ocultos. Deus precisa vir para poder mostrar para nós o que ainda há lá dentro de nós, irmãos, que precisa ser extraído, que precisa ser tratado. E só assim, sabendo disso, irmão, nós vamos compreender a maneira com que Deus tem tratado conosco. É necessário, é preciso.
O apóstolo Paulo entendia que a verdadeira perseverança era manter-se o foco em Cristo. A verdadeira perseverança é manter o foco em Cristo, superando os obstáculos pela fé, conhecimento da vontade de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Assim, sua história serve como um testemunho de que, em meio à tribulação, a tribulações, a graça de Deus é suficiente e seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo nos ensina que a perseverança na jornada cristã não é apenas sobre resistir às tempestades, olha só, mas sobre encontrar alegria e propósito nelas, meu Deus. Sabendo que cada passo nos aproxima mais de nosso Senhor. Amém. Daniel, pega só um copo d'água aí para não tomar aqui a coisinha. Pega um copo d'água aí. Agora nós vamos aqui, irmãos, ver sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer a leitura. Jesus suportou tentações, rejeições e a crucificação, cumprindo sua missão de salvar a humanidade. Sua perseverança até a morte e sua ressurreição são o fundamento da fé cristã e o exemplo máximo de amor e obediência a Deus. Pastor, mandou. Obrigado. Jesus Cristo é o exemplo supremo de perseverança. Sua vida e ministério na terra refletiram a perfeita obediência e vontade do Pai. Mesmo diante do sofrimento extremo e da morte, desde o nascimento de Jesus em uma manjedoura até sua crucificação no Calvário, ele demonstrou amor, compaixão e firmeza de propósito, enfrentando oposição, rejeição e traição com uma graça inabalável. Em outras palavras, a perseverança de Jesus não se manifestou apenas em suportar a cruz, mas também em cada passo do seu ministério, ensinando, curando e servindo aos outros, sempre focado na missão de trazer a salvação à humanidade. Na verdade, o próprio Senhor Jesus expressou essa dedicação ao dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua boa vontade. João 4, 34. Depois, diante da angústia da morte iminente no jardim do Getsêmani, ele orou dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Em Hebreus 12:2, somos encorajados a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por tudo isso, a vida de Jesus é o exemplo máximo de perseverança. Amém, irmãos? Que nós venhamos, irmãos. As tribulações, provações, é impossível que não venhamos. É impossível. Nós observemos a vida desses irmãos e outros mais, Abraão, Jó, que perseveraram, irmãos, sabe? Em meio às dificuldades.
Eles não estavam se afogando e buscaram eles mesmos, sabe, se socorrerem, não. Eles ouviram a voz daquele que está sempre disposto, sempre atento a estar conosco. É só a gente olhar para a vida daqueles irmãos que foram jogados na fornalha, Daniel, na cova de leões. Mas a presença do Senhor faz com que a gente, eu creio, sabe, ignore essas coisas. Porque Ele é o alvo que nós devemos alcançar. Ele é aquele que nós olhamos e as circunstâncias se tornam coisas pequenas ou nada diante dele. Pois Ele mesmo passou por isso, Ele teve vitória. E essa vitória que Ele teve, Ele passou a nós, transmitiu a nós. Não somos nós que dizemos que Ele é a nossa vida? Que Ele habita em nós? E como passar por certas coisas e nos render a elas? Cadê essa força que nós dizemos que cremos que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, irmãos, eu queria muito, sabe, irmãos, pedir assim, sobre os irmãos ir fundo em certos assuntos. Não lê um versículo e pronto, não. Vai buscar ali, irmãos. Não faça daquele ali uma cisterna, como diz a própria palavra, rota, né? Que não tem água. Escavar. Você vai encontrar, irmão, coisas que você que está indo atrás, talvez é até capaz de duvidar, sabe? Irmãos, quando eu estava estudando isso aqui, cada meditação era algo tão profundo, sabe? Que não estou compartilhando com os irmãos o que me foi falado. Eu não sei. Era muito mais, sabe, meus irmãos? Mas, graças a Deus, que é Ele mesmo quem provê para o seu corpo, para a sua igreja, aquilo que é necessário para que nós nos fortaleçamos no Senhor. Vamos orar, irmãos? Pai, louvado seja o Senhor por aquilo que o Senhor é. Permita, Pai, que nós não desistamos do Senhor, Senhor. Não tem nada nesse mundo aqui para nós não, Pai. Tua palavra diz que esse mundo é passageiro. Tudo aqui vai passar, Senhor. Mas muitas vezes nós nos vemos agora querendo nos firmar aqui, em busca de coisas desse mundo. Ô Senhor, fala ao teu povo, se revela a nós, Senhor. Nos ajuda a te conhecer, Pai. O Senhor é algo que inesgotável. Se apresenta mais a nós, Senhor. Se apresenta aquele que te busca, que te quer sem olhar, Pai, sem querer saber o que vai passar, mas que o que nos conforta, Pai, é ver a tua presença em nós. Que o Senhor venha ser glorificado, edificado em nós, para a honra e glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém.